Era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando aqui o último episódio desse primeiro dia da Abrim. Nós somos do Toys Podcast, estamos aqui na Feira Abrim, Abrim 40, que comemora 40 edições esse ano, dentro do Abrimcast, comandando esses bate-papos diários aqui. São 16 episódios, 4 episódios por dia. E aqui hoje nós estamos finalizando o 4º episódio, juntamente aqui com o meu amigo e parceiro Wesley Guti. E aí, Wesley? A gente está inicializando o 4º episódio. Estamos aí? Estamos iniciando o 4º episódio. Estamos iniciando o 4º... Não, sim, estamos terminando o 4º dia, pô. O quarto dia não. Primeiro... Chega. Tá ao vivo. A gente chega uma hora aqui que a cabeça já não tá muito... Vai se confundir mesmo. Bom, e aí a gente vai começar esse episódio, lembrando que todos os episódios, eles são transmitidos simultaneamente, tanto no canal do Toys Podcast, como no canal da Abrim, www.youtube.com/toyspodcast, www.youtube.com/abrim, beleza? Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, dá essa moral pra gente aí, pra gente poder crescer e cada vez levar mais informações aí pra esse mercado de brinquedo. E lembrar também que nós somos o primeiro podcast do mercado de brinquedo. Isso. Né? Isso mesmo. Temos esse título aí. Bom, vamos falar agora aqui do nosso parceiro, a Toy Mania. Se você procura presente ideal para criança, você precisa conhecer a Toy Mania. Aí o QR Code já está na tela, você acessa aí. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras do e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas, com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fan, Divirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa para o seu negócio, entre em contato com a Toy Mania, que eles vão te ajudar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania. Então você acessa www.toymania.com.br e confere as novidades. E hoje nós temos aqui, podemos dizer que uma convidada internacional. Difícil, hein? Difícil, a gente hein? tentou. Namorando um ano aí, hein? Que bom que vocês conhecem minha agenda. A agenda mais corrida que a gente teve até hoje foi, né? Da Ângela. Mas tá sabendo agora, hein, Ângela? é a correria do dia a dia aí, e ela não mora no Brasil, né? Mas hoje nós vamos falar com a Ângela Cortez, que é VP da ZAG para América Latina e Canadá. Exatamente. Tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda ao Toys Podcast. Muito obrigada. Você já quer que eu comece me desculpando, né? Porque minha agenda realmente é desafiadora. Eu tenho que marcar horário até com a minha família de vez em quando. Mas enfim, eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Parabéns por essa iniciativa, né, de fazer o podcast aqui. Acho que assim eu consegui vir, né, porque eu estava vindo para a feira. Mas, enfim, é um prazer mesmo. Enfim, e eu estou aqui com a minha equipe também, que representa o Brasil. Eu amo vir ao Brasil, né, minha terra natal. Você mora em Miami, né? Atualmente eu moro em Miami. Eu fui transferida pela ZAG faz 2 anos e meio. E completo 3 anos de ZAG agora, em março, dia 15 de março. Estou muito feliz na ZAG. Eu sempre vim de uma carreira multinacional. Eu comecei muito jovem a trabalhar, então eu já sou aposentada no Brasil. Mas agora eu estou trabalhando nos Estados Unidos, agora vou me aposentar lá. Né? Legal. Mas enfim, eu passei por grandes empresas aqui. Uma delas foi o Walmart. Então, assim, Lojas Arapuã, muitas das pessoas possivelmente não conhecem, mas era o Grupo Finícia e comecei nas páginas amarelas. Mas a minha grande escola mesmo foi o Walmart. E aí fez a grande diferença na minha carreira para ser a profissional que hoje eu sou. Não só em termos profissionais, mas humano também e de valores. Então, eu sou muito feliz por essa escola que eu tive. Depois passei depois do Walmart, eu passei pelo Hopi Hari, Grupo Play Center. Eu fui responsável por todas as receitas. Play Center hoje em dia que a Cacau Show comprou, né? Que a Cacau Show comprou, mas na minha época era o Grupo Garantia,
que era o responsável. Eu achei que eu fosse brincar, né? Trabalhar no entretenimento, exato. Mas foi bem desafiador, porque é um mercado que está em desenvolvimento no Brasil. E desde aquela época, num desenvolvimento grande. Mas foi um grande aprendizado. Eu era responsável desde o estacionamento até as vendas internas. Eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, depois passou a ser de segunda a segunda, para realmente entregar o resultado da companhia. Foi um desafio, mas foi incrível trabalhar lá e me deu toda a bagagem que eu tenho hoje. E depois disso eu fui para a Warner, onde eu entrei como gerente de categoria e depois passei a ser diretora comercial, reportando ao Marcos Bandeira, que hoje continua sendo o General Manager. E depois, 13 anos de Paramount, que hoje é Paramount, na minha época era Viacom, Nickelodeon. Sim. E aí cheguei na ZAG. Eu lembro de você na Viacom. Você lembra? Eu lembro. E da onde você licenciamento. Era? Será que foi visitas a Laranjal Paulista ou não? Não, acho que era da Milk Brinquedos. Milk, você fez o boneco do Bob Esponja. Bob Esponja e Garfield. Não, Garfield não era da Viacom, era o Bob Esponja. Foi. Sim, e foi Fiz na comercial época de TV. Foi na época da Exim. Da Exim, exatamente. Porque a Exim era o agente de desenvolvimento de produto, quer dizer, era o nosso agente de licenciamento. E eu fui responsável de fazer a transição de operação direta. Exatamente. E aí... Eu lembro exatamente do boneco. O boneco do... Para provar esse boneco foi difícil, viu? Porque tinha os contratos globais. Exatamente, eu lembro. Sempre um grande desafio do licenciamento é esse. Tem os contratos globais e a gente tem que abrir para... E foi acho que a primeira aposta do licenciamento da Milk Brinquedos na época, que até então não se tinha ainda... Sim. Acho que eles não tinham nenhum produto de licenciamento. O Bob Esponja era... Na época era o desenho do momento, ainda né? É um bom clássico, sim, né? Sim, Eu falo que o nosso mercado de licenciamento, ele vive do clássico, mas tem que ser renovado, né? Constantemente. Mas né? falando em personagens, qual é o personagem top aí da ZAG que é o sucesso estrondoso no mundo inteiro? Na realidade, Miraculous Ladybug é uma marca global. Eu falo que quando eu entrei na ZAG, eu não sabia que era tão forte quanto é a propriedade. E hoje eu me sinto até emocionada de trabalhar com conteúdo tão rico, não somente para criança, não somente para meninas, para unissex, para meninos e meninas, até porque atualmente não tem mais essa história de meninas e meninos, o conteúdo é para todas as idades e para toda a família. E uma coisa que me chama muita atenção no nosso conteúdo é o engajamento e a conexão emocional que a marca tem, não somente com as crianças de hoje, mas com os adolescentes, que hoje são jovens adultos, que começaram a assistir a marca desde a primeira série. E elas continuam seguindo o conteúdo, então assim, como uma série do Netflix, né? Hoje está na Globoplay, porque a Globo é nosso co-production dessa parceria, e é assim, eles querem saber tudo o que vai acontecer na série seguinte, e a gente tem uma conexão emocional grande nas redes sociais, e isso é um dos grandes valores que a gente tem. E eu acho que, eu não sei se você já assistiu ou se você tem filhos. Sim. Mas tenho muito para falar de Miraculous. Se me deixar, eu vou ficar a noite inteira aqui. Eu estava com a minha filhada aí ela falou... Eu falei, não, vem a moça da Ladybug aí. Ela teve que ir embora, mas assim, não, achou, sabe, vai chegar a Ladybug, né, cara? Quem que é a dona da Ladybug? Mas, Ângela, deixa eu te fazer uma pergunta. A ZAG, quais são os personagens, as marcas ali que vocês têm? E como que vocês fazem para manter eles relevantes? Primeiro, assim, as principais e como manter a relevância delas. O que eu quero deixar assim, claro é que a ZAG, isso para mim, até dentro da minha carreira, para mim é muito interessante, até voltando à sua pergunta, mas assim, só para dizer, porque toda a minha carreira foi em empresas multinacionais, 99% foi multinacional. E para mim, estar hoje, e de grande porte, né, empresa, hoje eu trabalho numa empresa familiar. A ZAG é uma empresa familiar. Nós vamos passar por uma joint venture em breve. Em breve vai sair no mercado. Mas nós somos uma empresa internacional francesa.
e que hoje a nossa principal marca é Miraculous, que nasceu de um sonho do Jeremy Zag, que é o nosso chefe, né, o nosso presidente, porque ele gostava muito, muito de animação, de anime, dos temas dos heróis e principalmente conteúdos japoneses. E ele conheceu o Thomas Astrue, que realmente ele conheceu o Thomas, que foi o que escreveu os quadrinhos de Miraculous. E quando ele conheceu o conteúdo, foi quando eles fizeram essa parceria de construir a Zag e desenvolver os conteúdos. Então, a nossa principal marca é Miraculous. Nós vivemos e respiramos Miraculous todos os dias. E, recentemente, já estava no desenvolvimento o produto Ghost Force, que são os bonecos que a gente lançou com a nova Brink. Mas é um conteúdo 100% Zag, o Ghost Force. Miraculous é essa parceria que nós temos, tanto com o Thomas como com uma outra empresa que chama Media One, que é uma empresa de conteúdo francesa. Mas nós que somos responsáveis por toda a parte de desenvolvimento de produto. Então, como que a gente constrói, né, e segue construindo a marca? Primeiro, o conteúdo ele é muito relevante e se conecta muito com essa criança e com esse jovem de hoje. Então, assim, e além de tudo, primeiro, assim, quando você pensa em conteúdo, né, de Disney, de outras empresas, o cenário sempre foi Estados Unidos. E assim, o que eu acho que é incrível é que nosso cenário é Paris. E é muito, muito aspiracional, né? Enquanto Nova York tem todos aqueles prédios gigantes, quando você olha Paris, ele é cheio de cultura, é cheio de arquitetura, e isso traz um glamour e um aspiracional muito grande para a marca. E a gente cria o conteúdo como uma telenovela. Então, cria cada capítulo, inclusive isso a Globo nos ajuda muito, na parte também, porque eles são nossos parceiros de co-production, para criar esse engajamento forte do fã e de querer mais. E você sendo VP de licenciamento, varejo e experiência, né, para América Latina e Canadá. Sim. Né? E vendo e conhecendo também o mercado brasileiro na área de licenciamento. Como você vê o Brasil a nível de licenciamento? Porque a gente conversou com várias pessoas na primeira temporada do nosso podcast de licenciamento e os números, assim, a gente ainda tem muita coisa, não a nível de trabalho, mas assim de faturamento, tem muita coisa para ser explorada ainda. Como que você vê esse mercado internacional e o mercado nosso brasileiro aqui? Eu acho assim, tem vários temas com relação a essa resposta. Primeiro, eu acho que assim, nós latinos, e aí eu falo por Latinoamérica, as nossas economias não nos ajudam. Então, eu acho que isso é um dos fatores, não justifica, né, o nosso... Mas eu falo para o meu chefe sempre, eu vendo em reais e pesos argentinos e pesos mexicanos. Para eu traduzir isso em dólar e euro... Né? Quando você olha os números, você trabalha muito, mas quando você vê os números em dólar, não é a mesma coisa, né? Com a desvalorização que a gente vive. Sim. Isso faz parte do nosso processo de Latinoamérica. Depois eu falo um pouquinho de Canadá à parte. Mas quando você fala de Brasil dentro da América Latina, eu acho que nós somos muito mais criativos. Eu acho que a gente sai de um desafio muito mais rápido. Então eu acredito muito que, eu falo, se a gente tivesse uma economia ao nosso favor, as taxas de importação ao nosso favor, uma economia um pouquinho mais flexível, aberta no brinquedos, principalmente no brinquedos, eu acho que faria muita diferença. Você sabe, vocês falam com o NPD, né, com a Célia, que acabou de sair daqui, hoje a criança brasileira ela consome menos de um brinquedo por ano. Sendo que em outros países, dentro da América Latina, no México, é diferente. Você vê, o México hoje ele tem os grandes players com escritórios locais. Um exemplo, Spin Master.
É claro que aqui a gente tem a Sany distribuindo o Spin Master, mas lá Spin Master está no mercado. Então, assim, é um mercado muito mais competitivo, um mercado aberto, e isso faz com que tenha muito mais movimento. A Mattel domina o México, né? Eu falo que é o território da Mattel, é um case a Mattel no México, né? E aqui também, mas lá é outra coisa. E fora isso, tem os outros mercados, que a gente trabalha muito com distribuidor, mas tem muito para crescer. Eu vejo só oportunidade no Brasil e na América Latina, quando eu comparo com os outros mercados. E quando eu comparo com o Canadá é um mercado que não é os Estados Unidos, e todo mundo, por isso que o Canadá está sobre a minha gestão, porque o Canadá não é os Estados Unidos. É claro que muitos parceiros dos Estados Unidos vendem no Canadá, mas é um mercado muito parecido com o México, em termos de distribuição, inclusive porque a segunda língua lá é o francês. E nós somos uma empresa internacional. E eu acho que essa é a grande diferença também do nosso negócio, de realmente comparado com outros conteúdos dos Estados Unidos. Porque nós somos internacionais e sempre o conteúdo dos Estados Unidos é diferente. Então, quando chega no Canadá, hoje a gente está fazendo um trabalho muito próximo, por causa do idioma também. Mas são mercados... Eu falo que cada mercado da América Latina tem suas particularidades. Mas você disse, então, não sei se isso é usado, mas talvez como você oferecer a marca para o fabricante de brinquedo, por exemplo, um diferencial é justamente essa identificação com uma cultura diferente do que tá muito em excesso no mercado? Isso de ter a pegada mais europeia, vamos dizer assim? A marca ela tem um DNA muito forte, porque é uma menina, né, que é a Marinette, e as crianças se conectam muito com esse conteúdo da Marinette pelo tema emocional, porque ela é tímida, porque ela tem vontade de fazer muitas coisas, mas assim, e quando ela se transforma em Miraculous, é o poder do super-herói. Então, assim, esse é o grande DNA da marca, e é isso que faz com que a gente venda uma marca. Então, assim, hoje, para uma empresa de brinquedos comprar uma marca, ela precisa estar bem distribuída, e a gente tem alguns desafios que estão sendo solucionados, porque Miraculous, quando lançou, não sei se vocês sabem, lá atrás, eu imagino que sim, a Nova Brinque vendeu mais de 1 milhão de bonecas Large Doll aqui no Brasil, né? O conteúdo ele continua sendo vendido, por exemplo, pela Nova Brinque, mas hoje o que a gente precisa? Estar em todas as plataformas. E a gente teve umas mudanças aí, porque a Globo tem uma exclusividade, né, conosco, e está sendo a gente está totalmente revisando junto com a Globo, porque eles são um parceiro estratégico nosso, mas a gente quer continuar fazendo a marca crescer juntos. Então, existem várias estratégias novas que a gente está fazendo para ampliar a nossa distribuição. A gente tem feito muitas experiências no mercado do Brasil, em shoppings. Eu não sei se vocês viram, mas a gente fez o carnaval de Miraculous no Shopping Salvador. Foi a primeira vez que a nossa marca chegou no carnaval. E a gente vê a conexão. Então, assim, o consumidor, a gente tem que chegar no consumidor. Você sabe que muitas vezes o comprador, ele não está 100% conectado, ou eles precisam ter as informações da marca. Então, esse é o nosso papel, meu e da minha equipe, tanto no Brasil quanto na América Latina, para estar muito bem informado o comprador. Hoje, para uma empresa fechar um licenciamento, ele vai perguntar primeiro para o comprador. O que o comprador da rede pensa da marca. Então, o nosso trabalho é ir visitar a Van, é ir visitar lojas, enfim, ReHap, todos os pequenos varejistas de brinquedo, que eu sei que esses 2 últimos anos a gente sofreu muito com ReHap, com lojas americanas, e a gente está aí tentando... reentender como que vai ficar o mercado de brinquedos. Mas o papel hoje do licenciador é fazer a diferença. É tipo ajudar o varejista, né? E entregar o que o consumidor quer. Porque muitas vezes
as pessoas têm dificuldade de entender o que o consumidor quer. Então, e assim, a gente fala de brinquedo, né? Mas a Miraculous, a Ladybug, tem uma infinidade de licenças. Você sabe quantos tipos de produtos são licenciados? Nós temos 42 licenciados no Brasil. Globalmente, a gente tem 400 licenciados. Os mais diversos produtos. De todos os diversos produtos, desde confecção, calçados, brinquedos, acessórios. E essa tendência de experiência vem crescendo muito. Porque a gente, depois da pandemia, muitas empresas estão nos buscando, principalmente shoppings, para realmente fazer mais ativações, mais experiências. Eu vou dar um spoiler, que a gente vai lançar o Café de Miraculous no segundo semestre deste ano aqui no Brasil. Legal. Então a gente está criando, a gente quer estar muito próximo do consumidor, do fã. Né? E esse que acho que é muito importante, porque a gente fala muito do target infantil, mas a tendência do Key Adults é muito grande, né, para o adulto. Inclusive, hoje, há 2 anos atrás, quando eu entrei na ZAG, eu fiz questão de aprovar com a ZAG ter um stand da ZAG na Comic Con, para criar uma experiência dos produtos Miraculous dentro da Comic Con. Porque quando eu entrei na ZAG, começaram a me seguir, aumentou minhas redes sociais, espontaneamente, sem eu ter feito nada. E aí eu comecei a perceber que o target que estava me seguindo não era criança, era pré-adolescente, jovem adulto. E quando a gente conseguiu ir para a Comic Con, o número de pessoas com roupas, né, cosplay, de Marinette, de Cat Noir, de todos os personagens, foi incrível. E a gente fez um laboratório dentro desse stand. Nesse laboratório, a gente conseguiu entender que os produtos que a gente tinha naquele momento, e a gente está trabalhando para melhorar isso, era para atender o público infantil e não o público adulto. Ele estava limitando, Exato. né? Então, assim, o nosso target ele é muito maior. Então, é uma marca que, inclusive, o ano que vem a gente celebra 10 anos de Miraculous. Conteúdo, a gente realmente vai fazer uma grande celebração e a gente está trabalhando fortemente para esses 10 anos ser o grande relançamento de Miraculous aqui no Brasil. Então já sabe que você já está convidada a um outro episódio quando essa data comemorativa acontecer. Eu que agradeço, pode já deixar. Vou agendar. Já agenda agora. Então vamos colocar na agenda, Mas Senão eu convido vocês, a gente tem um mini estúdio lá na ZAG. Olha lá, tá que legal vendo? também. Inclusive estamos criando os projetinhos à parte também para a rede social. Que legal. Que Legal. Como você vê o desenvolvimento, os personagens no desenvolvimento da criança? Porque todos eles passam uma mensagem, né? E aí a gente está tentando conversar muito assim da parte de desenvolvimento infantil nos bate-papos que a gente tem. E pensando que aqui a gente tem um tema da feira de passado, presente e futuro do brinquedo. Sim. Como é que se vê toda essa mensagem que de repente a Ladybug passa e ajuda no desenvolvimento da criança hoje em dia? Bom, a gente tem uma área criativa bastante estruturada, né, globalmente. É uma área que a gente vem investindo muito, porque quem já trabalhou com Miraculous no passado sabe. A marca cresceu tanto na primeira série e fez aquele boom, e a ZAG não estava preparada para todo aquele boom. A gente não tinha style guide suficiente, a gente não tinha conteúdo suficiente. E eu vou te falar que nesses últimos 3 anos, uma das áreas que eu briguei muito, eu ia falar em espanhol, eu briguei muito internamente foi como a gente pode criar mais conteúdos, ter uma estrutura. Então a Marifele, inclusive, que é a nossa head global, veio da Paramount, da onde eu vim também, e ela assumiu essa área. Mas assim, eu acho que o grande... e o Jeremy também, muitas vezes, ele influencia no desenvolvimento do produto, para realmente a gente conectar esse DNA com o fabricante. Eu confesso para você que aqui no Brasil a gente tem que fazer mágica. A gente não faz licenciamento, né? E os fabricantes fazem mágica. Por quê? Eles precisam ter o melhor preço. E eles têm que ter o produto para poder girar. Então, assim, a primeira coisa
é realmente estudar o que é a marca e realmente o que você quer. Qual é o seu planejamento? Eu acho que assim, mais que nunca, o mundo inteiro é assim. Mais que nunca, o fabricante no Brasil, junto com o licenciador, tem que trabalhar em 4 mãos para que a gente possa trabalhar o desenvolvimento, né, o DNA do personagem, ter o preço que precisa para poder vender. Eu que tenho uma visão de varejo, eu sempre, quando eu era compradora, eu falava, ok, por quanto que eu posso vender? Quando você vai falar com uma ReHap ou com qualquer outra empresa, ele vai falar assim, eu preciso de uma boneca por tanto. E aí ele vai, a conta começa de trás para frente. E aí o desenvolvimento e o licenciador tem que trabalhar modelos estratégicos também. Eu acho que o conteúdo, a gente tem que ter gente muito criativa, acho que mais que nunca é criação e inovação, tecnologia, né? Eu acabei de vir de Nuremberg, colecionável, mas eu acho que a mágica está na estratégia de desenvolvimento do produto e gerar demanda do produto, porque tem muita marca. Eu acho que assim, as redes sociais, elas ajudam, mas elas também nos desafiam a ser melhor. Porque tem muito produto, né? Olha esse tamanho dessa feira. E eu tô achando ela até maior do que os outros anos. É maior, Uhum. Não é? E tem muita marca. Então imagina... Estão apostando, o mercado está apostando mesmo. Mas eu fui compradora, imagine o comprador que tem um open to buy para comprar e ele precisa classificar o que ele vai comprar e o que ele vai focar. Então nós, como licensors, né, licenciador de marca, nós temos que focar. Eu falo para minha equipe, a minha frase, slogan agora é foco e não vamos nos dispersar. Foco, foco, foco. E eu acho que a mesma coisa acontece com a indústria e com o varejo. Às vezes menos é mais. Então se você tiver menos parceiros, mais profundo que seja, e você trabalhar em conjunto, um plano estratégico com ele, você vai conseguir ter resultados melhores. Uhum. Vocês já estão planejando outros lançamentos de séries, por exemplo? Sim. Miraculous, a gente já está no desenvolvimento da 6ª, 7ª e 8ª. A série 6 a gente lança no final deste ano. A gente tem um filme previsto para 2026. O primeiro, ele foi lançado o ano passado pelo Netflix. É que com a pandemia atrasou vários conteúdos, então a gente lançou o ano passado e foi um sucesso. O Brasil número 1, mas o mundo inteiro que teve Netflix. Os países que lançaram no cinema foi uma loucura e as vendas no ponto de venda cresceram muito. Então, possivelmente, a nossa estratégia para 2026 com certeza vai mudar. Agora, para a Gosforce, a gente também já está desenvolvendo a 2ª série, para lançamento em 2026 também. E aí vem uma revolução de Gosforce. Vai vir muito mais forte. A gente está muito feliz que o Brasil foi o pioneiro em Gosforce para lançar. A gente tem na Discover Kids, a gente tem agora na Max, no streaming da Max, né, que agora juntou o Warner, Discover e HBO. Mas a gente tem no SBT que a gente lançou e está indo super bem. No Nordeste a gente está tendo muita procura. E a gente está fazendo muitos eventos no Nordeste. Agora, a outra propriedade que a gente tem em desenvolvimento é a Melody, que inclusive a Katy Perry, que vai ser a voz de Melody. Caramba. Inclusive, foi um lançamento que a gente deu uns spoilers também em Vegas do ano passado. Na feira de licenciamento. Sim. A gente participou, a gente estava na feira de licenciamento, né, que teve na apresentação que vocês fizeram lá. Ótimo, perfeito. A gente viu lá. E aí, pensando em conteúdo, por exemplo, de criação de conteúdo. Se a gente pega anos atrás, uma década, 2 décadas, você tinha TV para você fazer desenho. Sim. Ponto final. E filme, talvez. Sim. Né? Filme, talvez, nem todos conseguiam fazer um filme. Então, você tinha mais desenho e animação. Mas hoje você tem N situações de... Sim. Como que é toda a geração de conteúdo, né? Para você alimentar, porque eu imagino que o varejo, os fabricantes, eles dependem desses lançamentos de vocês de conteúdo para fomentar a venda deles tudo. E deve ser uma loucura, né?
Na realidade, esse mundo, eu vim, né, desse mercado aí de conteúdo, que passei pela Warner. Então, quando eu trabalhei na Warner, era a TV aberta, TV fechada. TV, mas na aberto ou fechado. Exato. Né? Era o aparelho, né? A gente falava, achava que era o aparelho. É. E aí depois foi quando eu fui para Nickelodeon, que para mim foi maravilhoso, porque eu sempre gostei de trabalhar com conteúdo infantil, apesar que eu trabalhei muitos anos com adulto, mas eu falei, nossa, agora vai ser bacana, vou trabalhar na TV a cabo. E durante esses 13 anos que eu fiquei lá, o mundo girou completamente. Então, assim, eu acho que é um grande desafio para todos. E aí eu incluo Disney, incluo Warner, incluo Paramount, incluo todos, porque eu até posso dizer que eu acho que era mais fácil antes do que agora. Porque antes bastava ter um canal fechado e um canal aberto, que você estava bem distribuído. Estar no SBT, então, né? Ou na Globo, que seja, no Gloob, por exemplo. Mas o fato é que agora, você vê, um conteúdo da Disney só está na plataforma Disney. Um conteúdo da Paramount só está dentro da Paramount. E eu sei porque, assim, quando eu lembro da época da Paramount, a gente chamava de uma estratégia win-win. Então, tipo, tinha o horário de entrar no streaming, o dia de entrar no cable. Então, assim, a gente internamente também tinha uma briga, porque eles vendem conteúdo, né? Sim. A gente está falando de consumer products, mas eles estão vendendo conteúdo e eles também têm... É uma receita importante dentro dos produtores de conteúdo. E agora, então, assim, a estratégia tem que ser everywhere, em todos os lugares. Então, a gente tem que estar no YouTube, a gente tem que estar na TV, a gente tem que estar no Netflix, a gente tem que estar em todas as plataformas. Isso é uma das coisas que... A primeira coisa que o comprador faz pra gente é essa pergunta. Aonde está a sua marca? Porque quando a gente fazia a programação a mídia da TV, a gente ia no varejo... Qual produto vai estar na TV? Exato. Né? E aí hoje eles perguntam, o que vocês vão lançar pra gente poder apostar no produto, né? E fora isso, a tendência com as redes sociais, né, é toda essa programação, que é todos esses vídeos para divulgar o produto. Então, assim, se o cliente ou o fabricante não está nas redes sociais para divulgar através dos canais ou através dos... Como chama? Eu esqueço dos... Streaming? Não. Não. Dos vídeos que os influencers fazem muito bem, sim. Entendeu? Eu acho que os influencers são os nossos conteúdo, professores, né? Aí, né? De como divulgar o produto. Porque a criança está no YouTube, né? E essa eu acho que é uma dificuldade, eu falo para minha equipe, assim, eu acho que a área de brinquedos, a categoria de brinquedos, é a categoria hoje mais desafiadora. Porque, você vê, tem os influencers, tem todos esses canais para poder divulgar o produto. Então, assim, para você atingir a criança, primeiro que a criança consome menos produto do que em todo mundo. Tem a parte do celular, que encolhe a idade da criança também. Os games, nós estamos muito fortes em games. Se tem uma plataforma que nós estamos super fortes, a gente está hoje no Roblox, a gente está na PKXD e nós estamos também em todas as plataformas, Nintendo e também PlayStation. E acabamos de lançar o Just Dance. Então, a gente precisa estar onde eles estão, para poder ter a demanda e aí gerar produtos para que eles possam comprar. Mas eu falo, o desafio da categoria de brinquedos é porque a gente está sempre concorrendo, né, com alguém. Então, ou é com o celular, ou é com as próprias plataformas de games. Então, quanto mais inovação a gente trouxer para o produto, ou é som, ou é voz, ele tem que ser único, né? Ele tem que ser algo que realmente vê dentro da série. Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito com os Master Toys. Quando você fala com uma Playmates, por exemplo, que é nosso Master Toy, que infelizmente a gente não tem o produto que a gente tem nos outros mercados aqui no Brasil, por um tema de importação, por um tema que a gente está
de estratégia de distribuição que a gente está mudando, mas com certeza para o ano que vem nós vamos ter. A gente trabalha em 4 mãos com eles. Então, assim, o que a gente trabalha é o conteúdo e a gente leva esse conteúdo para dentro da animação. Então, como trazer essa conexão do produto dentro da animação para que possa gerar mais demanda. Mas o que fideliza mesmo o consumidor é o personagem. Se você ficar aí um tempo sem lançar uma série, alguma coisa, né? Você tem que estar em constante... Tudo aquilo que você constrói cai. Foi o que aconteceu um pouco com a Zag. A Zag, quando começou... Mas não estava preparado, né? Mas não estava preparado. A empresa é super jovem e não estava preparada. E o Brasil, o Brasil foi o número 1, o país que mais vendeu Miraculous no mundo. Você sabe que quando eu fui contratada, eles falaram, você é brasileira, né? Porque a gente faz questão de ter uma brasileira na nossa equipe. Porque eles não conseguiram entender o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu no Brasil. Então, por isso que eu falo, assim, se tem um bom conteúdo, uma boa distribuição e um bom produto, o negócio faz. Agora, só que assim, o trabalho de... Por isso que eu fui contratada. O trabalho de reconstruir, ele é mais, que eu digo, o mercado de consumer products, porque hoje a gente fatura muito menos do que a gente faturou naquela época. Sim. Mas esse é meu trabalho, é reconstruir a marca neste mercado e na América Latina, porque Paris e o conteúdo é muito aspiracional para nós latinos e brasileiros. Então eu acredito muito... Você tem que manter o nível, né? Mas o ponto é totalmente... o resultado nasce de uma estratégia, de uma boa estratégia. Então, nesses 3 anos foi o período de eu aprender a trabalhar na Zag, aprender como que a marca funciona e aonde mexer para que a gente possa continuar construindo. Então, a gente está fazendo parte, inclusive a Tiene, que está aí nos bastidores. Sim. A Tiene é a nossa diretora de varejo. Ela veio da Warner, trabalhou comigo na Paramount, trabalhou muitos anos na Mattel, no trade marketing da Mattel. E o nosso foco aqui é fazer esse lançamento. A Tiene começou em janeiro de 2023 para realmente começar a garimpar, principalmente os nossos amigos varejistas, para a gente poder começar a trabalhar essa estrutura de base, de reconstrução, no sentido de gerar demanda e gerar novos resultados. Eu acho que a gente até já falou aqui bastante da importância e do reconhecimento à força da marca da Miraculous, da Ladybug. Agora, queria que você falasse também, porque assim, a gente está no mercado, na Feira do Brinquedo, e falando também para os fabricantes. Eu queria que você falasse, vendesse seu peixe, os motivos para o pessoal pegar e procurar vocês para licenciar. Bom, eu vou falar para todos esses fabricantes que a gente tem a melhor marca para conectar com o target de 6 a 12 anos e também adultos. Eu gostaria de desafiar os fabricantes dessa indústria brasileira que invista no mercado de adultos também. Porque o mercado de adultos, primeiro que todos nós queremos viver 100 anos e queremos ser jovens por muito tempo. E eu vejo isso, eu estive na Feira de Nova York, estive na Feira de Nuremberg e eu vejo muitas empresas investindo no mercado de adultos e aqui no Brasil está o brinquedo está muito para o infantil. E todos nós gostamos de colecionar. Por isso que as coleções estão super certas. Inclusive, aqui a gente está... Essa é uma promoção que a gente está no Mundo Animal, que a Globo fechou, essa campanha promocional, que está até final de abril. Tem todos os personagens e a gente incentivou eles a fazer esse formato e esse conceito para a gente atender os jovens adultos que gostam de Miraculous e não encontram produtos nas prateleiras com esse conceito mais cute. É para criança, mas é também para adulto, né? E aí são os kidults. Exatamente. Que foi até a gente tá de frente com uma stand da Feira da Alemanha aqui. Sim. Né? E uma das tendências lá eram os kidults, né? Exatamente. Que é esse pessoal que gosta, de repente, de colecionar, de ter aquele produto em cima da mesa dele, na estante, na prateleira, para ter aquela lembrança, para remeter. Né? A gente quer permanecer jovens todos os dias, né?
Então, eu acho que é isso. A gente tem que motivar a indústria a não só pensar na criança. Porque criança está comprando menos de um brinquedo por dia, né? Por ano. E a gente pode vender mais brinquedos se a gente for atender outros públicos. A ZAG fica em Miami. Na realidade, o nosso escritório de conteúdo e criativo é em Paris. Paris, tá. Quando você estiver por lá, convido para visitar nossos estúdios. Semana que vem eu... Mas os estúdios são lá, eu pensei que fosse talvez em Montreal. Não. O nosso estúdio... Nós somos uma empresa internacional que entrou nos Estados Unidos. Né? Então, nós somos uma empresa francesa com base em Paris. Tá. Aí nós temos escritórios em Los Angeles, que é onde a matriz das Américas, onde toda a equipe que foca nos Estados Unidos estão em Los Angeles e Santa Mônica. Eu fico no escritório de Miami, que é América Latina, e aí a gente gerencia o Canadá também. A área criativa de Consumer Products está parte em Miami e parte no resto do mundo. Temos uma oficina agora no México, que a gente tem bastante pessoas no México. Estamos em Londres, Alemanha e também Dubai. E aí a minha pergunta era por isso. Cada escritório de vocês gera o conteúdo ali para aquele local, ou ele parte de uma central e é distribuído? Porque cada um deve ter uma característica, né, para você poder... O nosso escritório central é em Paris. E esses escritórios que eu te falei, eles são focados na área comercial de licenciamento. E temos um escritório na Espanha também, que cuida da parte da Europa, junto com Londres. Mas esses escritórios que eu te falei é muito focado para Consumer Products, para a parte de desenvolvimento e licenciamento de produto. Mas cada um com uma característica. Então, né? essa, por exemplo, a Ladybug, ela é a mesma na Espanha, como no Brasil? Sim, o conteúdo ele é distribuído. A gente tem uma área de distribuição. Ou segue assim, a característica do país, por exemplo? Não. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas o conteúdo é o mesmo, mas cada um ele tem faz a leitura regional ali do consumo, que cada um é diferente de outro lugar, mas a produção é a mesma, né? Sim, nós temos uma mesma produção, mas ele é distribuído globalmente. Existe uma equipe de distribuição de conteúdo. Então, assim, essa equipe de distribuição de conteúdo trabalha muito perto desses escritórios, porque, por exemplo, em Portugal existe Miraculous em português em Portugal, que já foi customizado, né, o conteúdo para português de Portugal, e eles fazem parceria com os distribuidores de conteúdo de Portugal. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou responsável por toda a América Latina e Canadá, mas eu tenho que fazer a estratégia, aonde tem que estar o conteúdo? Então, aí a gente vai estar, no Chile, onde está... Por exemplo, só para você saber, na América Latina, a Disney é nossa parceira. É Disney... O conteúdo está no canal da Disney e Disney Plus, como também no Netflix e no YouTube, né? Então, assim, por exemplo, na França está na Disney, Disney Plus, mas também está na TF1, que é o canal aberto da França. Então, a gente tem uma estratégia para cada mercado e região. E assim, qual é o tamanho da equipe da ZAG? No total. Sabe o que você me pegou? Eu vou te dizer que de licenciamento, no geral, eu acho que da parte de consumer, umas 50. Mas a gente tem toda a parte de produção, que aí a parte de produção envolve Miraculous, Ghost Force, Melody. Aí eu acho que dá mais de 200 pessoas no total. Ainda é uma empresa pequena, mas com muito potencial de crescimento. Muitas grandes empresas já procurou a nossa empresa para comprar o conteúdo, mas eles não estão abertos. Até porque a gente acredita muito no conceito da marca. Aqui no Brasil, a nível para fazer o licenciamento, de repente, do produto da ZAG, tem alguma agência responsável direto com a ZAG? Então, era a Globo, até o final do ano passado. Eles continuam podendo fazer alguns projetos multipropriedades.
Mas a gente está começando uma operação direta. Aham. Desde o ano passado a gente vem trabalhando alguns contratos, mas agora a gente vai trabalhar mais focado para consumer E products. aí é a Tiene que... Tiene, a gente tem mais 2 pessoas que são consultoras de vendas. Entendi. Porque como a nossa estrutura é uma estrutura pequena, mas a gente são pessoas com muita experiência. Uhum. Uma veio da Parma, a outra veio do SBT. Entendi. Que é a Márcia. Uma é a Marta Pupo, A a outra Marta, é a né? Jaqueline Pádua, É. que trabalhou na Paramount também. Sim. E a participação da Ladybug no Brasil, como você falou, né? Foi campeão Sim. de vendas, né? E aí essa tendência continua sendo Nós temos um trabalhada. plano bastante para esse ano. ousado. Para esse Aham. ano, pé no chão, mas com crescimento. A gente já vem tendo um crescimento. Nesses últimos 3 anos, a gente vem tendo. Esse último ano, a gente cresceu mais de 20%, mesmo com o mercado que não... Você sabe que como está o Brasil. Mas a gente cresceu 20%. E a gente pretende esse ano dobrar o faturamento que a gente fez ano passado. Então, porque a curiosidade que, embora esteja o crescimento, né, toda a direção veja que há um crescimento no Brasil, como que eles veem a economia do Brasil a nível assim de apostar mesmo? Causa alguma incerteza? Ou falar, não, nós vamos apostar porque a gente vê que... Eles apostam muito no Brasil. Eles amam o Brasil. Eu acho que eles têm uma conexão emocional com o Brasil. E com a América Latina, vou te dizer. Tem pessoas lá que falam que ele me protege. Mas eu não sei, acho que não é isso, não. Mas assim, que pelos números que já foram isso que eu ia feitos falar, aqui... pelos números, né? Exato, eu falo que número conta história. Entende? E é isso, os números contam história, então... Nada, né? 200 milhões de habitantes no Brasil, Sim. né? Nós somos um país continental, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo vê o Brasil... E aí a parte de licenciamento, por exemplo, que a gente já, como falei, a gente conversou com diversas pessoas, tem muito o que crescer ainda. E eu acho que pegando os Kidults, no caso, talvez eles que conseguem trazer essa criançada e educar, né? Apresentando os personagens, tal, gostando, isso aqui, o papai gostava, a mamãe gostava, e brinca com isso aqui, brinca e tal. E aí vai trazendo, criando essas novas gerações de produto, né? Sim, eu acho que, sabe uma coisa que eu percebo e eu sinto falta aqui do Brasil? Os fabricantes investirem mais em pesquisa, entender quem é... Primeiro, ele precisa fazer a pergunta quem é meu consumidor? Primeiro, o que eu estou buscando? Qual é o meu propósito, né? Porque não é só produzir brinquedos para... Assim, eu acho que essa indústria de brinquedos é uma indústria, né, que tem muitas pessoas de muitos anos já na indústria. E eu acho que precisa entender o propósito. Eu acho que essa palavra, ela não é que ela está na moda, não, mas é fundamental na vida das pessoas e na vida das empresas. Qual é o propósito? E assim, entender e buscar respostas com pesquisas e escutar. Quando eu trabalhei no Walmart, eu lembro uma frase muito que Sam Walton falava, tipo assim, ouça o seu cliente, mas não é o cliente comprador, é o cliente consumidor. Sim. Porque, e aí ele falava, no livro dele ele falava, se você quiser entender seu consumidor, vai na porta da loja e fica lá e faz plantão. E isso é uma das coisas que eu fazia muito quando eu estava no Walmart, e eu falo isso para a Tiene. Vamos fazer retail check, vamos para o varejo, vamos ver o que está acontecendo. A experiência está ali, né? É igual, ali que tá a informação. É igual esse evento que a gente fez no shopping de Salvador, por exemplo, do Carnaval. Nós ficamos lá, um evento... Eu estava... ela ia me passando todas as fotos, eu conectado o tempo inteiro. Você vê a conexão da criança, do pai, da mãe com a nossa marca. Então, assim, isso você começa a ter vários insights de produto, você tem insights... Então, assim, se a gente não faz acontecer, entender, você acaba errando o resultado de uma empresa se a gente não faz a coisa da forma que tem que ser. Mas sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia falar? Assim, então, para quem... o mercado que procura uma marca para licenciar, você estava querendo dizer, então, que vamos supor, a Ladybug, ela não vai mudar o jeito dela,
mas vocês vão criar ações que vão desde os 6 aos 12 anos e também dos 12 até os 18. Então vocês vão criar uma linha contínua ali para a criança continuar com a Ladybug na cabeça mais velha para ver se ela depois passa para o filho. É mais ou menos ela isso? Ela já está assim. A marca já é assim. Se a gente tem uma comunidade, os números que a gente tem no YouTube hoje de influencers jovens adultos, que foram os que começaram com essa primeira série, eu vou te falar, eu tinha que somar 10 marcas da Paramount para chegar no número que Miraculous tem hoje. É que eu sou ruim de números, tá? Eu tenho que olhar nas minhas colas aqui para te dizer. Mas eu tenho que somar todos para poder chegar no número que Ladybug tem. Então hoje a gente já tem, e isso é o que a gente tem tentado mostrar para as empresas. O que a gente já tem? A gente fez campanhas, por exemplo, com a Revlon no México, de maquiagem para adulto, para um evento que é parecido com a Comic Con, não é a CCXP, porque agora a CCXP vai para o México, mas é um outro conceito que eu esqueci o nome, acho que é Molly. A gente fez junto com a Revlon uma campanha promocional levando esses fãs para as redes sociais se maquiarem. E aí depois a gente entregou prêmios da Revlon dentro desse evento estilo Comic Con. Você precisa ver o número, mais de 5 mil pessoas, assim, a quantidade de pessoas, eu não sei te dizer quanto número, mas assim, cantando a música de Ladybug e todas maquiadas querendo os produtos. Então, assim, a demanda ela já existe. Nós que não temos os produtos. Ah, entendi. Nossa, então caramba. Para o target jovem adulto. Sim. Mas e qual que é a dificuldade que você acha que para o fabricante aqui brasileiro entender isso? Porque assim, você já está falando... muito... Você quer que eu seja sincera? Tá ao vivo, não dá? Não, essa parte está cortada. Você vai deixar mudo agora. Não. Eu acho que assim, eu acho que a vida, a gente tem que encarar os nossos desafios e não podemos ser inseguros. E tem muita gente que não consegue enxergar o mercado adulto, apesar de ser uma tendência. Por que a Funko hoje... Que adults, e por que a Funko teve essa visão lá atrás? Porque ela, com certeza, em cima de pesquisa. Eu acho um trabalho muito bonito que está sendo feito de Harry Potter. Eu admiro o trabalho que a Warner está fazendo globalmente, e claro que chegou aqui no Brasil, no licenciamento. Por quê? Porque quando eu estive na Warner, a escritora do Harry Potter não deixava a gente fazer nada. E ela estava construindo, né? Estava sendo construído uma audiência, ou enfim, os fãs. E hoje a linha do Harry Potter, eu fico impressionada com o que eles conseguiram fazer de produto. Né? Eles saíram do clássico e foram para todas as tendências. Para a tendência cute, eles estão em todos os mercados, para todas as idades. E as marcas clássicas nos permitem fazer isso. E Miraculous hoje já é um clássico. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente precisa... E eu preciso usar mais o meu poder de vendas, como a minha equipe, investir mais em pesquisa para mostrar dados para as empresas. Entende? Sim. Então, Ângela, indo assim mais para os finalmente, deixa um recado para esse mercado brasileiro. Você já falou, você já deu uma chamada, né? Mas deixa assim um recado que você vê em cima disso que você falou, para que esse mercado dê uma acordada aí nesse sentido aí que você expôs. Eu acho que a mensagem única é: o mundo mudou, o mundo não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós temos que olhar as tendências, temos que ser criativos, inovadores, temos que ser, de acordo com a economia do país, ser muito mais eficientes, rápidos. Temos que ser super-heróis, sendo bem sincera. Bem sincera, temos que ser super-heróis. Entendeu? É isso. E essa a pergunta. E aí, a pergunta final, que você não leu no contrato lá, a pergunta que tem umas letrinhas pequenas lá, você não leu? Eu acho que não. Paciência, a hora que você retornou o e-mail, já deu como aceitar. Eu fico com receio. O que o CEO lá vai achar disso? Né? Essa é uma pergunta para você aqui. Complexa. Mas qual ela é e objetiva. Outra, tem que responder em português, tá? Não pode... Tá bom. Ô, Ângela, qual que é seu brinquedo de infância? Eu posso falar. Eu tive 2 brinquedos. Pode ser 2? Pode.
Primeiro foi um da Estrela, a boneca bate palminha. Aham. Eu ganhei no Natal e assim, eu escondia de todas as minhas primas que elas queriam pegar e eu não queria deixar. E foi da Estrela. E assim, pena que eu não guardei. Eu falei, eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar no mundo de brinquedos. Pois é. E todas as categorias. E o outro, na realidade, não foi um brinquedo, foi um eletrônico que marcou muito. Inclusive, está escrito no meu livro, se você já leu. A vitrola. Eu ganhei uma vitrola de Natal do meu padrinho e era uma vitrola. Eu não sei se vende, porque na minha época tinha vitrola, né? Porque tinha os discos de vinil. Sim. Mas era uma vitrola que abria as duas partes, assim. Isso aí. Vermelhinha, ganhei de Era Natal. laranja. E eu ainda ganhei com um disco que era das Melindrosas. Então, esses dois brinquedos me marcaram. E a hora que você abria era a caixa de som dela, né? É. Isso. E vou contar um outro segredo. Aham. Eu tive Suzy, a minha fashion doll foi Suzy. Só que foi ganhada, usada. Porque meu pai não tinha uma condição de vida muito... Quer dizer, eu vim de uma família bastante simples. E assim, então às vezes as pessoas que ele ganhava brinquedos usados, e aí eu ganhei um monte de Suzy. Então assim, as minhas Suzys foram usadas. Legal. Entendeu? É a história de Mas cada um, né? que serviu muito. É a pergunta que a gente faz, porque isso remete, né? Daí as Sim. pessoas lembrarem tal, Sim. daqueles brinquedos de infância e tal. Sim. E que se são relançados, a gente acaba comprando, né? Com certeza. Se tivesse essa vitrolinha para comprar aí, a gente compraria de novo, né? Posso Eu falar? lembro bem dela. E eu comprei uma, na realidade, porque assim, eu acho que é por isso, não sei se lá fora, nos Estados Unidos, tem umas vitrolas mesmo, meio retrô. Uhum. Eu comprei uma para dar para o meu filho e comecei a colecionar vinil. Só que eu dei para ele, mas eu estava dando para mim. Sim, Porque estava me Compra pra gente, dá de remetendo presente para pra mim. comprar pra gente, E né? aí, inclusive, agora eu estou mudando aqui, eu mudei aqui esses dias de casa, e eu falei para ele, você vai querer aquela vitrola ou eu posso levar de volta? Aí ele falou, mãe, eu já guardei nas caixas. Eu falei, tá bom, vou comprar uma lá para mim. Legal. Ô, Ângela, e as redes sociais? Quem quiser contato ou quem quiser entrar em contato com vocês, né? Porque a gente coloca esse episódio no Spotify também. Então, Sim, à vontade. A gente usa muito, não só a Ângela como a Tiene, mas o próprio Jeremy, o Julian Zag. Nós somos da geração rede social. Rede social. Inclusive, ele nos incentiva a ser mais não sei como fala, influencer dentro do nosso negócio. E quais são os endereços? Tem os arrobas aí para passar Então, pra na gente? realidade, a gente usa o próprio Miraculous Products, que a gente tem na América Latina, e a gente tem o Miraculous global, né? Tem um só Miraculous também. Eu posso te passar, porque agora... a gente põe na descrição daí Tá bom, os eu te links na passo. descrição. Tem o meu LinkedIn também, para qualquer empresa. Tem o da Tiene também. Mas tem o do Julian Zag né, também. quem queira Eu conversar reporto sobre para o produtos, Julian Zag, certo. que é o responsável, head de toda a parte de Consumer Products dentro da Zag. Foi o que me contratou. E enfim, estamos juntos aí. Legal. Somos uma equipe super integrada. Legal. Ângela, Obrigado. muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Aí a gente conseguir encaixar aí nessa agenda corrida tua aí, porque você tem que percorrer, né, inúmeros lugares, e casou da gente estar aqui na feira aí e conseguir marcar esse bate-papo com você. Eu que agradeço, e eu vou te dizer que eu estou super orgulhosa de vocês começarem essa iniciativa, né? A gente precisa mais isso no Brasil, mais um meio de comunicação, pra gente conversar sobre isso. Sim. E tá à disposição quando precisar. E qualquer informação que tem vocês os 10 precisarem. anos aí, tem o lugar que vocês estão criando lá, que já tá para sair também. Sim. Então quando já tiver isso aí, fala com a gente. Tá? Pra gente divulgar. Fica à vontade, entrar em contato com a gente. A gente pode aí, fazer até um podcast virtual, se precisar. Sim. A gente estuda aí uma forma. O interessante é a gente levar a informação para o mercado. Com certeza, né? tá bom. Que é tão carente, às vezes, dessa informação, no meio de tanta internet que a gente tem, de tantos meios de divulgação, né? Mas assim, mais um é sempre bom para a gente vai agregando. E quanto mais troca de informação, melhor, né? Melhor, a gente precisa muito. Legal. Tá bom? Então, muito obrigado, obrigada, Ângela. viu? Obrigada. Obrigado, Tiene. Obrigada. E aí, vamos finalizando
o dia. Aí vamos finalizando o dia, meu amigo. 4 Tá cansado? episódios. Cansou um Imagina, tô tranquilão. Aguento mais 8. Amanhã, né? Hoje não dá mais. E lembrando aí do nosso parceiro, né? A Toy Mania. Se você quer ver as novidades de brinquedo, você acessa, o QR Code está na tela, mas você acessa o site da Toy Mania, www.toymania.com.br, e vê as novidades lá. Valeu? Terminamos peraí. aqui. Peraí. Agradecer também o Thiago, Marcel agradecer aí. Thiago e Marcel da Produção. KM Vídeo. Show E de a Tiene. bola. Certinho. A Tiene aí que a gente já... Tá, a Tiene tá no auditório aqui, ó. É. Clap. Tem plateia. A plateia, né, Tiene? Mas a gente vai marcar o Sim. episódio aqui em bom. Sorocaba e tal, daí a Tiene dá um pulinho Vai lá pra gente lá, trocar, com certeza. trocar toda Temos toda essa muita história aí informação pra contar. né? É. Show de bola. Tudo Gente, de bom. terminando o dia de hoje, e aí, amanhã, se Deus quiser, estamos aqui às 11 horas com os nossos novos convidados, tá bom? Um abraço a todos, Excelente. valeu! Obrigada, tchau.